Olá, camaradas, bem-vindos a mais uma aula de História do professor Júlio César. O tema de hoje será a pré-história. O termo pré-história foi criado no século XIX e se referia à história da espécie humana anterior à invenção da escrita. Era um conceito positivista que excluía da história as populações ágrafas, ou seja, aquelas que não desenvolveram escrita. No contexto do século XIX, essa concepção preconceituosa justificava a invasão dos europeus no continente africano e sua suposta superioridade sobre os povos nativos de outros continentes, como os índios das Américas, por exemplo. O termo é polêmico, mas ainda é usado por necessidade didática, ou seja, para facilitar o ensino. De acordo com essa concepção, a pré-história tem início com o aparecimento do ser humano entre 5 ou 2 milhões de anos atrás e vai até a invenção da escrita por volta do ano 4000 a.C. Evolução humana. A história é uma ciência e, portanto, busca explicar os fenômenos por meio de explicações científicas. A evolução é um fenômeno natural explicado pelo cientista inglês Charles Darwin no livro A Origem das Espécies, publicado em 1859. Em sua obra, Charles Darwin afirma que as espécies descendem de um ancestral comum e que a evolução ocorre por meio da seleção natural, onde os indivíduos mais aptos às condições impostas pela natureza sobrevivem e transmitem suas características a seus descendentes, e os menos aptos são extintos. De acordo com os cientistas, os seres humanos são primatas, ou seja, mamíferos que possuem 5 dedos, sendo que o polegar nas mãos é opositor aos outros dedos, o que lhe permite manusear objetos. Isso desenvolveu o seu raciocínio ao longo do tempo. A espécie humana evoluiu de um ancestral comum com outros primatas, os macacos. A primeira espécie humana conhecida é o Australopithecus. A palavra tem origem latina, onde austral significa sul e pithecus significa macaco. Daí o significado macaco do sul, porque os fósseis descobertos possuíam características que lembravam os macacos. Viveu entre 5 e 2 milhões de anos atrás, era bípede, possuía postura ereta, baixa estatura e seu cérebro era 35% menor do que o dos humanos atuais. Homo habilis. O termo Homo habilis vem do latim e significa homem habilidoso. Surgiu há cerca de 2 milhões de anos atrás. Recebeu esse nome porque é a primeira espécie conhecida que sabia fazer utensílios de pedras e de ossos para caçar pequenos animais. Homo erectus. Viveu entre 2 milhões e 100 mil anos atrás. Sabia fabricar objetos melhor elaborados do que o Homo habilis. Por exemplo, sabia usar machados rudimentares de pedra ou ossos. Provavelmente foi a primeira espécie a usar o fogo e iniciar a migração da África para outros continentes. Homem de Neandertal. Viveu entre 400 mil e 30 mil anos atrás. Além de muito habilidosos com a caça e a coleta, sabiam cuidar dos doentes, faziam sepulturas e, provavelmente, foram os primeiros a realizar cerimônias religiosas. Possuíam um crânio ligeiramente maior do que os humanos atuais. Homo sapiens. O termo originário do latim, que significa homem sábio, é a espécie atual. Surgiu há cerca de 350 mil anos atrás e conviveu com o homem de Neandertal. Ao longo de milhares de anos, migrou para todos os continentes. Atualmente se usa a expressão Homo sapiens sapiens, que significa homem que sabe o que sabe, para diferenciar das espécies mais primitivas. Divisão da pré-história. A pré-história é dividida em duas fases, Paleolítico e Neolítico. Paleolítico. Palavra de origem grega, onde paleo significa antigo e lítico significa pedra. Daí se entende período da pedra antiga ou da pedra lascada. Se inicia com o aparecimento da espécie humana entre 5 e 2 milhões de anos atrás e vai até a descoberta da agricultura, por volta de 10 mil a.C. O nome pedra lascada é usado porque nesse período o homem fabricava objetos rudimentares de pedra e de outros materiais. O ser humano vivia da caça, da coleta e da pesca. Devido a isso, ele era nômade, ou seja, migrava em busca de alimento, não possuía lugar fixo para habitar e nem ideia de propriedade. A divisão do trabalho era feita por idade e sexo. Uma conquista fundamental dessa época, ocorrida há cerca de 500 mil anos atrás, foi a descoberta do fogo. O fogo protegia contra o frio, aquecia os alimentos e protegia dos animais. Neolítico. Neolítico é uma palavra de origem grega, onde neo significa novo e lítico significa pedra. Então, Neolítico é o período da Pedra Nova ou Pedra Polida, assim chamado porque os seres humanos desenvolveram técnicas de fabricação de objetos com melhor acabamento. Nessa época, os seres humanos descobriram a agricultura,
e aprenderam a domesticar animais. Isso representou a maior revolução ocorrida até aquele momento histórico, a Revolução Agrícola. Com a agricultura, os seres humanos deixaram de ser nômades e tornaram-se sedentários, ou seja, fixaram-se em local para habitar, normalmente próximos aos grandes rios, porque eram terras férteis. Idade dos metais. Teve início por volta do ano 5000 a.C. e vai até o ano 4000 a.C. O ser humano desenvolveu a técnica de fabricar objetos com metais. O primeiro metal descoberto foi o cobre. Depois, com a descoberta da mistura entre cobre e estânio, surgiu o bronze. Mais tarde foi descoberto o trabalho com ferro. Nesse período, as pequenas aldeias tornaram-se núcleos urbanos. Era o nascimento das cidades.